Fala pessoal, professor Ednilson mais uma vez com vocês e atendendo a um pedido, né, de um aluno, de um espectador na verdade, lá do nosso canal sobre instrumentação industrial, ele perguntou se dava para fazer alguma aula sobre o computador de vazão, tá? Para fazer as medições ali de vazões dos sistemas. E aí pessoal, eu resolvi primeiro, antes de falar sobre o computador de vazão, né, sobre essa característica dele, eu resolvi primeiro falar um pouco sobre medidor de pressão diferencial, para que a gente pudesse chegar até o computador de vazão, tá? Então, nessa imagem aqui, nós observamos que eu tenho aqui uma placa de orifício, tá? É esse item que está aqui, e aqui nós temos uma imagem de como é que seria essa placa de orifício, tá bom? Temos aqui a vazão no tubo, e aí o sentido do fluxo nos mostra aqui que eu tenho uma tomada de pressão aqui na câmara de alta do nosso transmissor e uma tomada de pressão aqui na câmara de baixa. E esse transmissor de pressão diferencial, por sua vez, consegue fazer a medição da vazão devido a essa condição que nós temos aqui de diferença de pressão, tá? Então existe uma equação, que a gente vai trabalhar com ela aqui também para vocês verem, que consegue fazer esse cálculo aqui mostrando para a gente qual que é a vazão que eu tenho numa tubulação como essa, medindo a pressão diferencial entre um ponto de entrada e o ponto de saída aqui, através da placa de orifício, tá bom? Vamos seguir aqui. Olha só, qual é a vantagem de se utilizar a vazão volumétrica por pressão diferencial, usando placa de orifício? Aqui a gente tem uma imagem que mostra aqui o desenho, né, de como é que seria a conexão dessa placa de orifício aqui, num flange aqui que você pode tirar e fazer aí o exemplo dessa placa aqui mostrando, né, uma foto dela com uma imagem real, né? E aí, conectado aqui no sistema, você pode ver a placa de orifício aqui, que ela tem um rebaixo, e depende dos modelos aí que precisem para certas medições de vazão, tá bom? Mas qual a vantagem, pessoal, de se utilizar uma placa de orifício para isso? Primeiro, é aplicado uma variedade muito grande de medições, seja de gases, líquidos, inclusive até sólidos de suspensão, bem como também fluidos viscosos, em uma faixa de temperatura e pressão bastante ampla, ou seja, consegue-se fazer várias medições aqui de vazão com a placa de orifício, tá? Qual que é o problema que tem com relação a esse uso desse equipamento? A perda de carga entre 40% e 80% de JP gerado, ou seja, isso daqui, mesmo tendo essa desvantagem, ainda é muito aplicado na indústria porque é um item simples de ser instalado e simples de ser calculado aqui qual seria a vazão utilizando esse equipamento, tá bom? Muito bem, seguindo aqui, a gente tem um cálculo baseado na ISO 5167 para vazão, considerando aí esses itens aqui, tá? Então seriam itens aqui de fórmula, né? E também de observação dos itens que estão lá compondo a instalação, por exemplo, como o diâmetro interno da tubulação, diâmetro do orifício, coeficientes entrópicos, ou seja, do líquido que vai ser utilizado, mais específico, ou seja, é uma fórmula um pouco mais complexa e por isso é aceitável que uma fórmula mais simples seja utilizada para alguns cálculos de vazão que não sejam tão detalhados assim, tá? A maioria das empresas trabalham com esse cálculo que a gente mostra aqui agora, tá? Usando simplesmente essa equação simplificada daquela que a gente viu. Onde aquele K vai ver justamente essa questão da constante ali de relação do orifício, da tubulação, né? A relação do orifício da placa e da tubulação e as características do fluido, tá? Então esse K aqui acaba sendo uma constante que ajuda a gente a fazer aquele cálculo sem usar tantos detalhes, mas que dá um valor hoje em dia aceitável para fazer as medições, tudo bem? E aí a equação nos diz o seguinte: vazão é igual a essa constante K vezes o ΔP, que é a variação da pressão, né, que a gente tem lá, usando a pressão diferencial que nós temos aqui, tá bom? Aqui nós temos o desenho, como é que seria feito essa conexão, né? Aqui nós temos a placa de orifício, que é o nosso elemento de medição de vazão, né, o elemento primário, ou seja, o sensor de vazão. Temos aqui o transmissor de vazão também, que vai indicar justamente, aliás, vai pegar esse sinal aqui, vai transmitir, né, para um local, e aqui nós temos o exemplo de uma transmissão vinda para um indicador de vazão aqui, tá? Então a gente tem a medição com placa de orifício, esse transmissor vai pegar esse valor e vai transmitir aqui para indicar no nosso indicador de vazão, tá bom? Aqui nós apresentamos... Precisa desbloquear seu iPhone antes. Aqui nós apresentamos a relação que existe entre o ΔP e a vazão.
e essa relação é baseada nessa equação que nós temos aqui. Observe, pessoal, que essa função aqui não é uma reta, né? É uma função quadrática, ou seja, à medida que a vazão aumenta, o ΔP também vai aumentar, mas não é linear, tá? Então obedece essa curva que vocês observam aqui. Então a gente pode ver aqui no gráfico, que é bastante interessante aqui, ó, e na reta que eu tenho aqui embaixo, né, gráfico e reta, onde eu tenho a vazão que vai de 0 a 100% e o ΔP também que vai de 0 a 100%. Mas observa aqui detalhe interessante, 10 equivale a um ΔP, 10 de vazão equivale a um ΔP de 1, o 4 aqui, aliás, a vazão em 20% equivale a 4 ΔP, o 30 equivale a 9, mas se a gente olhar com um olhar de observação interessante, pense aqui comigo, 1 ao quadrado daria 1, 2 ao quadrado daria 4, ou seja, dá para a gente ver aqui já a função quadrática, né? Ó, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, ou seja, fazemos uma relação até em observação aqui do comportamento da vazão em relação a ΔP. Então aqui na curva também mostra isso, tá? Quando a gente tem 50% aqui da vazão, a gente tem 25% do ΔP. Quando a gente tem 86,6%, a gente tem 75% do ΔP. 100%, 100%. Então a vazão realmente ela consegue ser vista calculando aqui o ΔP, né? Você consegue ter a vazão mediante essa constante. E para exemplificar isso, eu trouxe um cálculo aqui para a gente fazer. Olha que interessante aqui, ó. A malha abaixo possui uma vazão máxima de 10 metros cúbicos por hora e o ΔP produzido para essa vazão é de 2.500 milímetros de H2O. Mas qual é a pressão de saída do transmissor quando a vazão diminuir, por exemplo, de 10 para 8 metros quadrados, 8 metros cúbicos por hora, aliás. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui para vocês verem como é que seria esse cálculo, tá? Observa aqui que eu já deixei pronto, deixa eu abrir aqui o OneNote, já deixei esse pronto cálculo aqui para a gente, tá? Vou até apagar aqui, eu já tinha feito ele, fazer na verdade um novo aqui para a gente ver, tá? Deixa eu só pegar esse daqui e vou abrir uma nova seção aqui para a gente trabalhar, tudo bem? Olha só, aqui o cálculo vai ser o seguinte, vamos aos detalhes aqui dos dados que nós temos no problema, tá? Primeiro foi dado que a vazão máxima é de 10 metros cúbicos por hora, então a gente vai pegar aqui o Q vale 10 metros cúbicos por hora, tá? Isso a gente já tem como dado a informação do nosso problema, aliás. O ΔP já foi dito que com essa vazão ela alcança um ΔP de 2.500 milímetros de H2O. Então eu tenho 2.500 milímetros de H2O. E a pergunta é, qual é a pressão de saída do transmissor quando a vazão for 8 metros cúbicos por hora? Ou seja, se essa vazão que estava 10 metros cúbicos por hora tem 2.500, qual vai ser o novo ΔP se a vazão que eu tenho agora cair para 8 metros cúbicos por hora? E aí a gente vai usar essa equação para fazer isso, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é calcular esse fator K. E aí, depois de calcular esse valor K, a gente consegue calcular o novo ΔP. Então, vamos fazer primeiro esse cálculo aqui, ó. A gente sabe que, se eu colocar aqui, ó, K vezes raiz de ΔP, vai ser igual a Q. Ou seja, eu só troquei de posição aqui a fórmula, tá? E aí, para calcular o valor K, é bem simples. K vai ser igual a vazão sobre o nosso raiz quadrada de ΔP. Tudo bem? Então, eu sei que o Q, eu já tenho o valor dele aqui. O Q, eu já sei que esse Q nosso agora, aliás, o Q que foi dado na equação principal, ele foi um Q de 2.500, ou seja, a vazão máxima 2.500, tá? Aliás, 2.500 não. A vazão máxima aqui foi dada em 10 metros cúbicos por hora. Então, a gente tem aqui, ó, 10 metros cúbicos por hora. E o ΔP para essa vazão foi de 2.500. Então, o nosso ΔP aqui é 2.500, no caso, raiz, tá? A raiz aqui dele. Tudo bem? Então, agora a gente pode pegar aqui e dividir, né? 10, a raiz de 50, aliás, de 2.500 é 50, tá? 50 vezes 50 vai dar 2.500. E agora, fazendo esse cálculo aqui, a gente tem que 10 dividido por 50 ou simplesmente 1 por 5. Quando a gente faz essa divisão aqui de 1 dividido por 5, a gente encontra o fator K, que equivale a 0,2. Tá? Então está aqui, ó, 0,2. Muito bem.
Feito isso, a gente já sabe qual é a constante que tem baseado na vazão máxima e no ΔP máximo produzido aqui com esses valores, tá? Agora, se a vazão reduziu para 8 metros cúbicos por hora, qual que vai ser o novo ΔP? Então a gente vai usar essa mesma fórmula que está aqui, pessoal, para calcular o ΔP. Só que agora, o que é que eu vou fazer agora? Como eu quero saber quem é o ΔP, eu vou fazer o seguinte, ó, ΔP vai ser igual a vazão sobre a nossa constante que acabamos de calcular. Tudo bem? Então agora a gente tem aqui o seguinte, a vazão para esse novo ΔP, ela agora não vai ser mais os nossos 10, vai ser os nossos 8 que foi solicitado para que fizéssemos o cálculo do ΔP aqui. Então esse 8 aqui vai ser dividido por justamente o K que a gente achou nos valores máximos. Então o K foi 0,2. Fazendo essa divisão agora, que nós temos aqui 8 dividido por 0,2, vamos encontrar 40, tá? Então nós temos agora que o valor que eu tenho aqui é, na verdade, ΔP, né? ΔP é igual a 40. Porém, isso aqui está em raiz quadrada ainda. Para calcular o valor correto aqui do ΔP, eu tenho que tirar essa raiz quadrada. Então, matematicamente, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso dizer que o valor do ΔP vai ser igual ao item que eu tenho aqui elevado ao quadrado, tá? Para justamente tirar essa raiz daqui. Então, eu tenho que o ΔP, nesse caso, agora vai ser 40 ao quadrado, que vai me dar 1.600 aqui, tá? Isso vai me ter 1.600 milímetros de H2O. Ou seja, o que está dizendo aqui com isso agora? Quando a gente teve aqui o ΔP alterado, olha que interessante. Quando o nosso valor de vazão, aliás, foi alterado para 8, o ΔP caiu para 1.600 milímetros de H2O. Então a gente sabe que, consequentemente, cada vez que a nossa vazão vai diminuindo, o nosso ΔP também vai diminuindo. Assim como se ele for aumentando, né, até o máximo possível, ele aumenta também o nosso ΔP. Tudo bem? Então aqui mostra como é que seria esse cálculo aqui para apresentar, né, como é que a vazão e o ΔP, a diferença de pressão, vai variando de acordo com as mudanças de valores de cada um. Tá certo? Então aqui a constante, nesse caso, vai ser sempre 0,2. E se eu quisesse até ampliar esse cálculo aqui, eu poderia fazer também para exemplificar. Vamos aproveitar a título só de demonstração e fazer isso aqui também, pessoal. Olha só. Qual que seria o novo ΔP se a vazão caísse, por exemplo, para 4 metros cúbicos por hora? Só para vocês verem como é interessante aqui o cálculo, tá? Bom, eu sei que o ΔP já está aqui na nossa equação. A raiz quadrada dele, ΔP, vai ser aqui agora, ao invés de 8 que eu utilizei, vou usar o 4, tá? Eu vou ter o 4 dividido por 0,2. Olha que interessante agora aqui. Usando novamente a nossa calculadora, eu tenho 4 dividido por 0,2, isso vai me dar 20, tá? Então aqui, 20. E aí eu sei que esses 20 vai ser igual a ΔP 20 ao quadrado. E aí a gente vai ter 20 ao quadrado, vai dar 400, tá? 400 milímetros de H2O. Olha que interessante. Agora, se eu tivesse aqui a alteração de 4 metros cúbicos por hora, o nosso ΔP cairia para 400 milímetros. Ou seja, mostra realmente que com a variação aqui da nossa vazão, também temos a variação da pressão diferencial. E por isso que é calculado justamente a vazão, porque quando a pressão diferencial muda, a vazão também muda. Ok? Vamos voltar à nossa apresentação e vocês vão entender agora o restante que nós tínhamos proposto aqui, que é a aplicação no nosso computador de vazão, tá bom? Ok. Porém, pessoal, a gente tem também uma outra característica importante quando você tem, em alguns pontos da medição, uma variação na pressão, né? Pressão do local, pressão absoluta que você vai ter lá, e também uma variação de temperatura que pode influenciar a nossa medição, tá? Então aqui diz o nosso tema o seguinte, ó, quando se medem gases e vapores, a densidade do fluido variará dependendo da pressão e da temperatura. Por isso, é preciso efetuar a correção da compensação para esta variação. Ou seja, em alguns momentos eu não posso simplesmente ignorar qual é a pressão do local e a temperatura. E aí entra essa equação que detalha para a gente aqui como é que seria feito o cálculo, tá? Olha aqui que eu tenho, por exemplo, a vazão aí dada por
constante, não mudou, mas entra aqui também agora a pressão de trabalho absoluta, que é dada em bar, tá? A temperatura de trabalho absoluta em Kelvin e também entra a pressão diferencial em bar. Então aqui a gente tem uma forma um pouco mais completa, né? Porque agora a pressão e a temperatura interferem nessa medição, tá bom? Mas a gente tinha uma forma de fazer essa medição aqui, que é justamente também pode ser calculada pela fórmula, utilizando essa antiga malha aqui de compensação. Olha que interessante essa malha aqui que nós temos, pessoal. 3 transmissores aqui, fazendo a medição da vazão, levando em consideração a pressão no local, né? A temperatura também e a placa de orifício ligado ao nosso transmissor de vazão, tá? No caso, transmissor de pressão, medindo aqui a vazão por pressão diferencial. E aí, essa antiga malha aqui tinha alguns problemas, porque você tinha 3 transmissores para calibrar, tinha que olhar todas as conexões aqui, tudo isso aqui era um pouquinho mais trabalhoso, tá? E aí surgiu atualmente, né, o nosso transmissor multivariável, como esse modelo aqui que a gente tem da Rosemont, tá? Olha que interessante aqui. Nesse medidor, nós temos aqui uma medição da pressão transmitida aqui para ele, tá? Via a medição que eu tenho aqui nesse ponto. Temos a medição também da vazão pela placa de orifício aqui e enviada para ele também. E temos também aqui a temperatura, tá? Então nós temos um transmissor de pressão, um transmissor de vazão, um transmissor de temperatura, que na verdade fazem parte de um único instrumento. E esse instrumento consegue fazer todas essas 3 medições aqui, e especificamente, por exemplo, aqui vapor, né, que é bem aquecido, né? Pode ser até um valor muito alto de temperatura, e por isso aí a vazão seria alterada, tá? Como a gente falou no exemplo anterior, no slide anterior. E aí esse cara pega essas medições e mostra e leva isso para um registrador. Então o multivariável, ele é bem interessante por conta dessa medição que ele consegue fazer sem precisar naquele arranjo anterior que a gente tinha aqui 3 transmissores, e aí um único transmissor consegue fazer isso, tá? E aí a gente mostra aqui nessa nova imagem aqui, né, a nova malha de compensação, onde a gente tem um único transmissor que consegue fazer a medição da vazão por placa diferencial também, levando em consideração a pressão que eu tenho no sistema e a temperatura que eu tenho também no sistema, tá? Esse aqui é a nova malha que faz essa medição, tudo bem? E para finalizar, pessoal, a gente vai detalhar um pouco sobre quais são os conceitos que tem que se observar para essa medição da compensação. Olha que interessante aqui, ó. Compensação da temperatura. Por que compensar essa temperatura ali? Porque a temperatura pode afetar a densidade do fluido que está sendo medido, tá? Então, essa variação da densidade do fluido pode alterar a medição da vazão, ou seja, a precisão da medição da vazão vai ser equivocada, pode ser errada, porque a temperatura vai influenciar diretamente na densidade do fluido e, portanto, não deve ser descartada em alguns momentos, ou seja, em algumas medições, tá bom? Principalmente com gases ou vapor, como a gente viu ali, tá? O outro item importante também é a expansão térmica. A placa de orifício e outros componentes do medidor podem sofrer expansão ou contração, ou seja, essa mudança ali na área, né, da placa de orifício pode fazer com que seja maior ou menor, e isso, consequentemente, vai influenciar também na medição. Por isso, deve ser levado em consideração também, justamente para evitar que se perca, né, essa medição ali mais precisa, por conta dessa alteração térmica ali causada pela temperatura, tá? Outro item também importante é que a calibração do instrumento deve ser feita com a dependência da temperatura do fluido. E isso, alguns instrumentos já são calibrados para fazer essa medição, justamente para que não tenha esse erro lá da temperatura baseado no que a gente precisa na medição do nosso instrumento, no nosso instrumento multivariáveis. E, por fim, a questão também da segurança, né? Porque certas aplicações é importante monitorar a temperatura do fluido para que não ultrapasse limites seguros, como é o exemplo de alguns fluidos inflamáveis ou substâncias sensíveis à temperatura, tá bom? Então, esses itens ali são levados em consideração para justamente se ter uma medição correta e com segurança, né, para vazão ali, utilizando a malha de compensação, como a gente mostrou, tá bom? E, atendendo agora sim a dúvida do nosso inscrito lá no canal, como é que seria a medição da vazão, levando isso para um computador de vazão, tá? Olha que interessante aqui, ó. A gente tem aqui a tubulação, né, onde eu tenho a placa de orifício aqui, temos a tomada aqui de pressão, né, e aí essa tomada de pressão vai levar para um instrumento, tá?
Também a esse instrumento temos aqui um outro item que se conecta aqui, ó, ao sensor de pressão, para fazer a compensação da pressão nesse item aqui, assim também como nós temos o sensor de temperatura interligado. Os 3 itens aqui, pessoal, olha que interessante, o nosso transmissor aqui, né, de vazão, já vendo a compensação da pressão aqui, é interligado ao medidor de vazão junto com o medidor de temperatura. E aí vai para o nosso computador de vazão, tá? Então esse computador de vazão aqui vai registrar todo o fluido que está passando aqui, e com relação às vazões aqui, aliás, a compensação da temperatura e da vazão também fica registrado, e ele consegue fazer a medição de vazão de forma muito mais completa, né? Fazendo aqui todos os dados, inclusive gerando um banco de dados aqui, que você pode ter um histórico ali de qual foi a vazão que teve durante todo o decorrer do funcionamento dessa malha, né? Desse fluido aqui passando por essa tubulação, tá? Temos também a possibilidade, se não tivermos aqui próximo ao medidor de vazão, tem um local de verificação dessa vazão que está medindo aqui por esse transmissor aqui também, tá? Então é possível fazer toda essa verificação aqui, inclusive, pessoal, já temos hoje alguns computadores de vazão que estão interligados ali via Wi-Fi, e todos os dados que são aqui, inclusive não só medidos, mas também já calculados aqui qual que seria a vazão durante todo o processo, e enviado isso via Wi-Fi para uma torre, e essa torre pega, traz esses dados para a sala de controle, e o operador consegue já ver tudo o que está acontecendo aí na malha, sem necessariamente estar lá no campo, tá bom? Então, pessoal, era essa a aula que eu queria mostrar para vocês sobre a questão da medição de vazão ali, utilizando o computador de vazão, mas já fazendo um histórico e mostrando os cálculos ali de como se faz a medição ali da vazão por placa de orifício, e finalizando aqui com essa parte com relação ao computador de vazão, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e se por acaso tenha ficado alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para novas atualizações do site, aliás, dos vídeos, né? E podem contar sempre com a gente aí para esse estudo aí de muita importância, que é a instrumentação industrial, tá bom? Obrigado e até uma próxima aula.